Doutor Vicente Elísio, nesta semana nós tivemos o Ministério Público uma audiência para discutir algumas medidas com relação ao desvio do tráfego de veículos pesados na parede do Itães. Como é que foi essa discussão? O que é que ficou acordado? O Ministério Público Estadual, a primeira promotoria de justiça da comarca de Caicó, recebeu um encaminhamento, um expediente do Ministério Público Federal, uma vez que lá no âmbito do Ministério Público Federal foram colocadas uma série de questões relacionadas ao nosso reservatório, nosso açude Itães, né? E aí, na compreensão da Procuradora da República, que preside um procedimento lá no Ministério, procedimento investigatório no Ministério Público Federal, entendeu que, com relação ao trânsito sobre a parede do Itães, inclusive todos nós sabemos, é uma rodovia estadual, essa questão não está na esfera de atribuições do Ministério Público Federal e, por isso, encaminhou a primeira Promotoria de Justiça de Caicó. E, nessa condição, nós nos reunimos com o reclamante, que é o cidadão, né, muito conhecido, né, Procópio Lucena, e ele levantou as questões relativas ao trânsito e pedindo, né, particularmente, que o Ministério Público passe a articular com os órgãos mais diretamente interessados, né, o Departamento de Estradas e Rodagens, que buscasse aí ver com a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, que provavelmente já pesquisou ou estaria pesquisando a questão dos impactos sobre a própria estabilidade estrutural da parede do açude, né, em razão do trânsito de significativa proporção, né? Sabe-se que a RN lá na parte que se encontra na parede do Itães, ela é bastante estreita, passam veículos pesados, né, carretas e tal, inclusive inviabiliza, né, nesse trânsito muitas vezes um veículo ultrapassar, cruzar, né, ao mesmo tempo circular na RN e visse essas questões e buscasse realmente discutir, inclusive com a comunidade e tal, alternativas. Essas foram as solicitações que o Ministério Público, a partir de agora, vai realmente buscar providências. Sim, também, obviamente, ver com o batalhão, né, de engenharia e construção, porque haveriam notícias, né, surgem notícias de que haveria um estudo a respeito desse problema, né? Nós vamos verificar tudo isso e tentar articular uma solução que atenda a todos os interesses em jogo. E esses interesses, eles são não só ambientais, né, no que diz respeito ao reservatório de água sediado aqui em Caicó, mas também a questão da comunidade, do entorno, da própria destinação. Nós temos ali a questão da piscicultura, né? Temos a produção ali de hortifrutis e tal. Tudo isso tem que ser considerado, pescadores, né? Tudo isso tem que ser considerado porque na constatação de que esse trânsito ali, ele põe em risco a parede, nós temos que buscar, antes que aconteça de modo preventivo, né, de modo prudente, realmente impedir que os danos maiores possam vir a ocorrer. Então, nesse caso, não cabe ao Ministério Público decidir qual a melhor alternativa, em si trazer os elementos, as instituições e mediar a discussão? Porque, na verdade, é o seguinte, é bastante provável, né? Mas veja bem, eu não sou profissional, não é o Ministério Público, não é o promotor de justiça, não é um profissional da engenharia, não recebeu nenhum estudo, né, a respeito das dimensões, né, e dos potenciais riscos que esse trânsito sobre a parede possa produzir no reservatório, né, na continuidade e tal, na preservação
do reservatório d'água. Mas a partir daí, em si, tendo acesso, né, ou se promovendo, estimulando a realização desses estudos, caso eles não existam, atualmente não estejam disponibilizados, é que se pode adotar, né, estimular que os responsáveis, porque veja bem, temos um responsável direto sobre isso, que é o DER. Aí aproveitando, Marcos Dantas, coloca uma questão. Você deve ter noticiado nos últimos dias que o Estado, o governo do Estado, a administração estadual, está aí, andou anunciando obras estruturais de grande significado, né, de grande significância, né, de grande expressão no que diz respeito às estradas do Estado, né, que parece que é um lugar comum, como se diz no interior, é numa boca só, que nunca estivemos com tantas dificuldades, né? Com tantas estradas esburacadas e tal. E aqui eu cito só ali o caminho para São João do Sabugi e Poeira e a Estrada da Palma, né? Como nós estamos enfrentando dificuldades. E que nesse projeto aí, inclusive um projeto de recursos expressivos, né? Haveria a previsão inclusive, alargamento de rodovias estaduais. Porque como se dá ali na parede do Itães, ela é abaixo do padrão, né? Ela fala-se em 6 metros e tal, algo do gênero, que deveria ser maior. E isso é uma situação que não acontece só na RN, lá 118, mas em muitas outras RNs, né, por todo o estado e outras regiões do estado. Lembro disso, por exemplo, quando trabalhava como promotor de justiça na comarca de Afonso Bezerra, que tinha a mesma dificuldade. Era um RN sem acostamento, né, muito estreito, e que isso causa uma série de problemas, para além do fato de estar na parede. Então, se há essas previsões, é preciso ver o que se pensa, né, se foi contemplada a RN 118 naquela passagem lá da parede do Itães. É uma questão que se coloca de imediato, né? Que o noticiário dava conta de inversões particularmente relacionadas chamou a atenção aquela área ali do açu, né, da produção que é direcionada agrícola, voltada à exportação, né? Mas isso com certeza deverá contemplar o Seridó e particularmente devemos colocar como demanda importante a RN 118, inclusive a passagem sobre a parede do Itães. Aproveitei que a ocasião, o Ministério Público está aí numa luta junto ao Conselho de Saúde para convencer, não sei se a palavra seria essa, mas articular junto ao município de Caicó a liberação de emendas impositivas para a reforma de prédios das UBSs na zona rural aqui de Caicó. Como é que está esse processo? Nesse sentido, sendo bastante breve, eu digo que há aqui uma espécie de lenda urbana, né? Os vereadores destinam emendas para esta ou aquela área, né? E termina a gestão municipal, o gestor não executa, né? Realmente não concretiza aquela destinação, não direciona aquilo que o parlamento, a Câmara Municipal direcionou para determinada inversão de recursos públicos, e isso parece que historicamente se coloca. Mas o que aconteceu? Houve uma articulação para que se fizesse um ajustamento de conduta, envolvendo, né, obviamente, o Ministério Público e a administração municipal, mas com a participação da sociedade civil, particularmente do Conselho Municipal de Saúde, e o acompanhamento e o incentivo da Câmara Municipal. Nisso aí foram destinados mais de R$900 mil para essas obras de reforma, particularmente dos pontos de apoio e das UBSs da zona rural. E, além disso, e nesse contexto aí também, a aquisição de uma nova unidade imóvel para atender a população da zona rural de Caicó. Então, ontem nós nos reunimos e fechamos o acordo, considerando certas limitações orçamentárias, mas, primeiro, né, conseguimos, nessa articulação, desde o ano passado,
que a unidade móvel que já existia fosse recuperada e passasse a atender a população, o que tem acontecido desde outubro do ano passado. Além disso, reformas até o fim do ano lá no Sabugi, da unidade de saúde de lá, Pau d'Arco, Lajinhas, Manhoso e Furna da Onça. Né? Tudo isso terminando, as obras já em andamento em algumas dessas unidades, com prazo máximo até o fim de dezembro. E mais, com recursos aí, viu, Marcos Dantas, dessas emendas. Né? Havia destinação para essas obras. E a aquisição de uma segunda unidade móvel, no valor de mais de R$500 milhão, que também direcionado pelas emendas para essa finalidade, exatamente a aquisição da segunda unidade imóvel para atender particularmente a população que reside na zona rural de Caicó. Então, isso em 120 dias, a aquisição da segunda unidade imóvel. E para todos que estavam lá, particularmente para nós que estamos na mediação, na coordenação desse processo, junto com a gestão municipal, a Câmara e o Conselho Municipal de Saúde, foi assim, um consenso e um motivo de expectativa e alegria com essa concretização que está colocada em prazos aí bastante curtos. Né? Estamos já na metade do ano caminhando para o final e esperamos que em outubro estejamos aí, todos nós, nessa início de funcionamento da unidade móvel. Né? E com certeza a gestão municipal fazendo toda a divulgação que normalmente faz sobre as suas realizações, né? Sobre suas iniciativas. Então, a atuação de todos, nesse momento estamos em um consenso absoluto. E com relação à questão da reforma das UBS, quando é que seria o prazo? Não, aí veja bem, nós temos essas 5 colocadas como prioridade, Lajinhas, Manhoso, Sabugi, Pau d'Arco e Furna da Onça até o fim do ano. As outras, algumas estão com prazo para o fim do ano também, acho que mais umas 4 ou 5, mas considerando que nós vamos nos reunir daqui a 2 meses para exatamente o prefeito colocou uma série de dificuldades financeiras, mas também não deixou de reconhecer que há uma série de expectativas que podem vir a ser confirmadas, né? Por exemplo, recursos aí no que diz respeito a essa compensação do ICMS, mudança no valor do repasse do Ministério da Saúde para média e alta complexidade na área, né, do município de Caicó, porque é preciso considerar que aumentaram as demandas, né, e a prestação de serviços, particularmente com o funcionamento do Hospital Municipal de Caicó. Isso implica necessariamente uma compensação que seria feita através do aumento do repasse do Ministério da Saúde para a saúde de Caicó. Além disso, há outras possibilidades aí no que diz respeito a royalties de petróleo, né, que podem vir a ser, nos próximos meses, aí, vir a ser repassados a todos os municípios do país. Isso aí dependente de uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Então, assim, recursos são escassos, mas há possibilidades, né? Há algumas luzes aí no horizonte, né? Algumas possibilidades que, caso concretizadas, com certeza, e disse lá o prefeito Tadeu com muita firmeza e tranquilidade, que caso isso aconteça, esses prazos serão revistos não para prorrogação, e sim para antecipação. Mas lembrando, Marcos Dantas, que o prazo mais alongado que temos nesse ajustamento de conduta é exatamente o mês de junho de 2024, porque lembrando que teremos logo, né, nesse período aí o processo eleitoral.